Meu nome é Rodrigo Rolim, advogado especialista na defesa do consumidor, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da subseção de Itapetininga e membro da Comissão de Defesa do Consumidor Estadual do Estado de São Paulo. Venho aqui a convite da Comissão de Cultura e Eventos trazer um pouco para vocês aqui da experiência na advocacia do direito do consumidor e um pouco desse desafio que é trabalhar com o direito do consumidor na advocacia. Queria deixar meus cumprimentos a vocês que estão nos assistindo e agradecer também ao presidente da OAB, Dr. Caio Augusto, e ao presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre Rolo. Gostaria de deixar aqui para vocês hoje minha singela contribuição com esse projeto nobre que a OAB está fazendo com as palestras 24 horas em prol de arrecadação para pessoas que precisam, e gostaria de falar hoje um pouco do desafio da advocacia no direito do consumidor. O direito do consumidor, por si só, ele nasceu na Constituição Federal com uma estrutura que ela limita um pouco a atuação do advogado e faz com que o sistema funcione sem que haja a necessidade, a imprescindibilidade do advogado. Isso por quê? Porque nessa relação jurídica, o próprio governo foi estabelecido como o titular, o primeiro titular da defesa do consumidor. Então existem vários mecanismos que propiciam e possibilitam a resolução do problema, a solução do problema encontrado pelo consumidor, seja através do Ministério Público, das defensorias públicas, ou até mesmo de associações, PROCON. Hoje tem as plataformas virtuais, o consumidor.gov, entre outras que não são do governo e que também auxiliam nessa resolução de conflito. Então, percebe-se que cada vez mais o advogado vai perdendo espaço nessa relação. E justamente por esse caráter público e esse dever do governo em oferecer essa defesa para o consumidor, né? Porque o direito do consumidor, a relação de consumo em si, ela é um elemento essencial para o funcionamento do país e da economia estabelecida, aonde tem que ter ali o equilíbrio entre o direito e as garantias do consumidor e também possibilitando a atuação das atividades comerciais. E então, nesse debate, o que eu gostaria de destacar para vocês hoje é que o advogado ele tem encontrado essas resistências, essas dificuldades em razão desses órgãos governamentais que vêm ali limitando a atuação do advogado, e nas oportunidades que existem, na quais esses órgãos não conseguem resolver, muitas vezes não compensa para o advogado atuar na esfera privada porque são valores baixos. Então acaba que o consumidor ele é obrigado a se valer dessas ferramentas que o governo disponibiliza. Então o advogado tem que se adequar a essa realidade do direito do consumidor e encontrar o seu espaço de modo que ele permita que essa estrutura jurídica do governo continue trabalhando em favor do consumidor, que isso é muito importante para esse equilíbrio na relação de consumo, e ele também consiga desenvolver a atividade profissional dele de advogado. Então, alguns espaços que o advogado pode encontrar advogando para empresas, através aí do contencioso, consultivo, preventivo, para evitar que problemas aconteçam, né? E também pode atuar no mercado em favor do consumidor. Esse mercado é um pouco mais... ele é amplo, e aí que subdivide essas ações que envolvem valores mais baixos, que acabam por tramitar nos órgãos governamentais e de conciliação do governo,
e as ações de valor econômico alto, que aí os advogados acabam aproveitando e entrando no judiciário, que é onde compensa a atuação do advogado particular. Nessas ações, não dá para o advogado ser generalista, direito do consumidor. Existem advogados no mercado que atuam como generalista do consumidor e conseguem sim ter um retorno e até sobreviver. Mas para você conseguir um destaque hoje dentro dessa área que é o direito do consumidor, é interessante que o advogado busque uma área mais específica dentro do direito do consumidor. O direito do consumidor é muito amplo. Quando falamos em relação de consumo, logo pensamos naquilo que a gente mais faz, que é viajar, compra e venda, né? Telefonia, internet. Mas a verdade é que o consumidor, essa matéria, ela abrange tantos contratos empresariais que envolvem relação de consumo, onde há essa vulnerabilidade das empresas e inúmeros outros onde o consumidor está exposto a essa relação de consumo. Então, existem possibilidades onde o advogado consegue fazer esse trabalho profissional sem que ele tenha que atuar nessas ações de pequeno valor econômico ou que ele tenha que ficar atuando como advogado generalista. A ideia hoje é que o advogado procure trabalhar com um nicho em específico, qual seja plano de saúde, direito bancário, contratos de telefonia, empresariais. É interessante que ele procure um nicho para ele se instalar, porque aí sim ele vai conseguir ter esse destaque e nesse nicho ele consegue as ações que realmente são interessantes para o advogado na esfera privada. Agora, na esfera pública, há sim uma grande gama aí de oportunidades para juristas que pretendem atuar nessa esfera pública, seja através do legislativo. O direito do consumidor é um direito do cidadão, como o previdenciário, como o trabalhista. Então, o profissional que atuar nessa área, ele sempre vai estar em evidência, vai ter sempre um assunto que interessa a todos para ele poder demonstrar o seu trabalho. E também para aqueles que atuam no Ministério Público, na Defensoria Pública, o direito do consumidor ele se torna muito mais relevante quando ele envolve essa coletividade. Outro desafio na advocacia do direito do consumidor é a responsabilização das empresas pelo dano moral causado ao consumidor. O dano moral foi instituído na Constituição Federal e desde então surgiu uma enxurrada de ações pleiteando o dano moral no judiciário, e isso fez com que o judiciário tivesse que distinguir algumas sensações que o ser humano, que o cidadão acaba por sentir em razão das relações jurídicas do efetivo dano moral. Ou seja, em muitos casos na relação de consumo, o consumidor acaba ficando angustiado, acaba tendo ali um contratempo, um dissabor, algo que realmente lhe tira do sério. Mas isso não é visto como um dano moral em si. Então, em razão dessa enxurrada de ações, o tribunal foi obrigado a desenvolver essa jurisprudência no sentido de distinguir o que é o efetivo dano moral e o que seria, então, esses abalos, esses transtornos emocionais de nível baixo, que não são suficientes para gerarem o dano moral que é contemplado pela Constituição e pelo Código Civil e inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o que os advogados passaram a fazer em razão dessa resistência do judiciário?
passaram a tentar criar vertentes, aplicação por dano moral de forma punitiva, criando institutos como os danos indenizáveis, que inclui também o tempo útil do consumidor. Mas tudo isso é um trabalho muito difícil, porque não está na norma. Então, o Tribunal do Estado de São Paulo, sobretudo, é muito conservador nesse sentido de avalizar apenas aquilo que a norma estabelece de forma clara e ostensiva e objetiva. Então, nós, advogados, encontramos uma dificuldade na hora de conseguir fazer justiça para o nosso cliente, na hora de pleitear uma indenização por dano moral na relação de consumo. E falando um pouco sobre esses contratempos, o dissabor que a doutrina, que a jurisprudência acaba por conceituar, nós temos que fazer um paralelo de como isso surgiu na nossa sociedade, na nossa relação jurídica. Aqui no Brasil, os produtos e serviços que foram implementados para a sociedade não tem tanto tempo assim. Então, muito embora a Constituição Federal e o próprio Código de Defesa do Consumidor já tenha mais de 30 anos, essas relações são novas. No decorrer desses 30 anos, foram muitas experiências que o cidadão e o próprio advogado vivenciou na evolução dessa relação jurídica. Veja, em 1990, eu separei alguns serviços aqui, foi o primeiro serviço de telefonia móvel da Telerge, primeiro celular em 29 anos. Em 94, a comercialização da internet. Em 56, o primeiro veículo. E aliado a tudo isso, a abertura do crédito só houve essa expansão do crédito em 2003, através de uma política do governo onde houve realmente a disseminação desse crédito e possibilitou que o consumidor tivesse acesso a esses produtos e serviços. Então, veja, numa relação nova, de apenas 30 anos para cá, e mais efetiva apenas de 2003 para cá, ou seja, nós estamos falando aqui de 17 anos de consumo efetivo, de crédito acessível ao consumidor. Então, nesses 17 anos, foram lançados inúmeros produtos e serviços que foram colocados à disposição do consumidor. Isso fez com que o consumidor fosse experimentando esses produtos e serviços e, em algumas vezes, recaindo sobre esses vícios e outras vezes defeitos que acabavam gerando esse abalo à dignidade do cidadão, esse transtorno psíquico ao cidadão. Numa sociedade em evolução, em formação, é até aceitável que a população participe de forma que também não traga insegurança à vida, à saúde do consumidor, que ela participe eventualmente do desenvolvimento desses produtos e serviços, tais como produtos que foram lançados e logo tempo depois já foi lançado um melhor, ou que foi identificado que aquele produto lançado não atingiu a funcionalidade que prometia. Situações numa sociedade de informação, é aceitável que a população participe desse desenvolvimento, dessa evolução. Mas no mundo capitalista e tecnológico que nós vivemos hoje, é inaceitável que o consumidor continue sendo a cobaia, no ditado popular, continue sendo a pessoa que vai ficar experimentando esses produtos e serviços e muitas vezes tendo esse dissabor, esse contratempo, e isso vai ficar por isso mesmo. Hoje já não é mais aceitável isso. Por isso que é o trabalho do advogado, que é importante ele trabalhar para que haja essa responsabilização da empresa. Qual seria hoje o cenário ideal? O cenário ideal seria que realmente os órgãos governamentais,
de fiscalização, de padronização e qualidade do produto fossem mais eficazes e fizessem com que as empresas exigissem das empresas essa qualidade. E, quando não houvesse, aplicassem uma penalidade para essa empresa ou determinasse que a empresa fizesse uma nova concepção de um produto ou serviço que não está oferecendo um serviço de qualidade ou que oferece algum risco ao consumidor. Esse seria o cenário ideal, mas acaba que muitas vezes não resolve. O nosso sistema não funciona. Então, o advogado ele tem que entrar em ação para colocar aquele direito que foi positivado tanto na Constituição como no Código de Defesa do Consumidor, para que ele seja efetivado. Então, esse é o papel do advogado. Quando os órgãos governamentais que se propuseram a fazer a defesa do consumidor não funcionar, o advogado deve fazer esse trabalho de forma que traga o melhor benefício para o consumidor. Isto é, fazer sempre com que o consumidor seja respeitado, que essa ordem econômica que foi estabelecida na Constituição seja válida, que não seja mais uma ordem que fica no papel. Um outro cenário ideal seria a consciência das empresas. As empresas terem conhecimento de que as empresas que foram feitas para durar, elas têm que tratar os consumidores como um ativo, para que ele sempre volte a se relacionar com aquela empresa e não como um passivo. Porque as empresas que vieram para durar e crescer não são frutos dos dividendos das ações das empresas, dos lucros, e sim da satisfação total do cliente, da satisfação total do consumidor. Então, essa consciência da empresa é muito importante. O segundo ponto é o consumidor informado. O consumidor informado, ele é respeitado e muitas vezes ele consegue prevenir os danos quando ele tem a informação. Um terceiro ponto é o combate ao monopólio. Há algum tempo, o professor Risato citou em uma das suas palestras um ranking onde as pessoas jurídicas destacou ali as 10 mais ricas do mundo, e entre elas estava como oitavo o Walmart. Dentre essas 10, a maioria eram países, mas entre esses 10 estava o Walmart, ou seja, o Walmart e outras empresas conseguem ser mais ricos às vezes do que países. Isso demonstra o poder econômico que essas empresas têm e qual é o impacto que ela traria na economia global se ela se locomover de um país para um outro, qual é o recurso que ela vai tirar de um país e levar para o outro. Veja que isso pode se tornar, inclusive, uma guerra econômica mundial. Há de se despertar esse olhar para que a gente sempre procure estabelecer a concorrência, não deixar que o monopólio se prevaleça, porque aí a qualidade do produto cai e o preço do produto sobe. Então, o combate ao monopólio é uma das situações que tem que acontecer para que o direito do consumidor seja mais de qualidade e respeite mais o consumidor. Ainda falando sobre o dano moral, como o advogado muitas vezes se encontra nessa celeuma de vislumbrar a resistência do tribunal quanto à aplicação do dano moral e quanto às vertentes que possam atingir esse resultado, tais como os danos indenizáveis ou o dano moral de forma punitiva, o advogado, quando ele se deparar com essa situação, muito embora haja essa resistência, ele deve trabalhar para que
isso seja discutido tanto no judiciário e para que a doutrina ganhe espaço nessa jurisprudência, pois existem inúmeros juristas que são de destaque e participaram inclusive do movimento consumerista no Brasil, que defendem que deve haver essa relativação justamente para que no momento atual a gente consiga atingir essas empresas e mostrar para elas que elas precisam se adequar a essa nova realidade e que o consumidor hoje é mais exigente e que esses abalos, esses transtornos psíquicos considerados leves pela jurisprudência trazem um impacto considerável na vida do consumidor, ainda mais quando isso se repete por muitas vezes. Então, toda vez que o advogado se encontrar nessa situação, ele deve trabalhar com a flexibilização do dano moral, ou seja, trazer aquele conceito mais amplo do dano moral, de modo a enquadrar aquele abalo que foi considerado ínfimo pela jurisprudência no dano moral em si, ou trabalhar com os institutos que a doutrina traz, como o dano moral de forma preventiva e punitiva e os danos indenizáveis. O que seriam o dano moral de forma preventiva ou punitiva? De forma preventiva é uma condenação para que a empresa não volte a praticar esses atos ao cidadão, ao consumidor, e de forma punitiva, que são distintas, de forma realmente a punir a empresa. A preventiva, ela tem sido mais aceita pelo tribunal, porque, muito embora não conste na norma, muitas empresas abusam do judiciário, dos JECs, né, dos juizados especiais cíveis, fazem do judiciário, e muitas vezes, o seu próprio call center, e dificultam demandas de fácil resolução, para que o consumidor se desista de correr atrás do seu direito. Então, quando for identificada essas situações, o juiz tem aplicado, de acordo com a doutrina, o dano moral de forma preventiva, para que a empresa não volte a tomar essas atitudes nocivas com o consumidor. E de forma punitiva, ainda é muito difícil se encontrar no Brasil, não vi ainda nenhuma decisão nesse sentido. Se existir, está na esfera coletiva e vem do direito americano, da onde fala dos punitive damages. O primeiro caso existente lá nos Estados Unidos foi o caso da Ford, que envolveu o veículo Ford Pinto, que foi um dos primeiros veículos que teve, primeiros e últimos, porque não deu certo, o tanque de combustível era constituído na parte traseira do veículo, na parte dianteira do veículo, fazendo com que todas as vezes que houvesse colisão, o veículo explodia e trazia ali muitas vezes o óbito do consumidor e colocava sempre em risco a segurança do consumidor. Esse caso ocorreu nos Estados Unidos. Houve ali uma ação do Ministério Público para que a Ford trocasse toda a concepção do carro e fizesse o recall dos carros que já foram vendidos, e a Ford descobriram depois, através de um artigo científico aí, de uma investigação que houve lá, que ela sabia de todo esse risco e fez um cálculo sobre o quanto ela gastaria com as indenizações do veículo e quanto ela gastaria fazendo toda a troca da concepção e fabricação do veículo. E nesse resultado apontava que era mais vantajoso ela pagar as indenizações. Então a Ford adotou essa postura de pagar pelas indenizações, o que era uma afronta à dignidade do cidadão. Então houve lá uma ação coletiva nesse sentido da Associação de Defesa dos Consumidores, onde foi aplicada uma multa milionária à empresa Ford, justamente para que houvesse essa punição ao desrespeito esse ato atentatório à dignidade do consumidor.
nessas situações que se vislumbra o dano moral de forma punitiva. Então, realmente é um caso bem atípico, no qual nós vamos verificar ou nas ações coletivas, através do Ministério Público, Defensoria Pública, ou existe sim aplicações na esfera individual, mas ainda é muito remoto e é muito difícil de você encontrar decisões que contemplem a indenização de forma punitiva, seja lá nos Estados Unidos como no Brasil, na esfera individual. É um instituto que foi criado para a esfera coletiva, mas existe sim doutrinadores que defendem que isso deve ser aplicado na esfera individual também. Gostaria de mais uma vez agradecer ao presidente Caio, ao presidente Alexandre Rolo da Comissão de Cultura pela oportunidade, a todos que nos assistiram. Espero ter contribuído um pouco com esse evento das palestras 24 horas, uma causa muito nobre, e gostaria de deixar a todos aí meus cumprimentos e agradecer a todos pela atenção.